E aí, vamos começar? Boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui na nossa análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela biologia humana, explorando como os nossos padrões de alimentação e as rotinas diárias criam um verdadeiro terreno metabólico. É esse terreno que influencia diretamente o nosso humor e a qualidade do nosso sono. Todo mundo quer se sentir com mais energia e dormir melhor, né? Mas a ciência mostra que a resposta para isso não está em nenhuma pílula mágica, e sim nas escolhas de todo dia que guiam o nosso metabolismo. Para começar, a gente precisa derrubar um grande mito logo de cara. A verdade nua e crua é que o corpo não funciona por delivery de neurotransmissor. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um alimento específico, magicamente cheio de serotonina, que vai melhorar o humor na mesma hora. A ideia de ter serotonina no prato é uma metáfora maravilhosa, claro, mas a nutrição age muito mais como uma diretora de orquestra do nosso metabolismo do que como um simples botão de liga e desliga. O que a gente come prepara o terreno para que o próprio corpo faça o trabalho pesado. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rápido pelo mito da serotonina, entender a encruzilhada do triptofano, dar uma olhada no eixo intestino-cérebro, ajustar o relógio biológico, aprender a montar o prato na prática e, por fim, desenhar um novo padrão alimentar. Direto ao ponto. Parte 1. O mito da serotonina. Menos atalho e mais terreno. Bom, para falar de serotonina, a gente primeiro precisa conhecer o grande protagonista biológico dessa história toda, o triptofano. Imagina que a proteína que a gente come é como se fosse um colar de pérolas, e cada pérola é um aminoácido. O triptofano é uma dessas pérolas. E o grande detalhe é que ele é um aminoácido essencial, ou seja, o corpo humano não dá conta de produzir sozinho, essa matéria-prima tem que vir da comida, não tem jeito. É a partir desse triptofano que o organismo consegue fabricar tanto a serotonina, que modula o humor, quanto a melatonina, que é quem avisa que está na hora de dormir. Mas olha só que detalhe incrível, tem uma bela pegadinha fisiológica aí. Colocar o triptofano para dentro através da comida é só o primeiríssimo passo. Por quê? Porque ele não tem um passe livre VIP para entrar no cérebro. Ele precisa disputar espaço e competir com um monte de outros aminoácidos lá na corrente sanguínea. Então, não adianta focar só no alimento isolado. O contexto da refeição inteira é o que vai definir se esse triptofano vai de fato conseguir chegar no destino final ou não. Parte 2. A encruzilhada do triptofano, onde o corpo decide livremente o que fazer. O ponto crucial aqui é entender que uma vez lá dentro, o triptofano dá de cara com 3 caminhos principais. E o corpo é quem decide para onde mandar essa matéria-prima dependendo do ambiente interno. O primeiro caminho é a via serotonérgica. Esse é o destino dos sonhos, o que gera o humor e o sono. O segundo é metabolismo bacteriano, onde a microbiota transforma o triptofano nos compostos que fortalecem a barreira do intestino, o que também é sensacional. Mas o terceiro caminho, esse é o grande risco, a via da quinurenina. Quando existe estresse crônico, inflamação ou um sono muito ruim, o corpo simplesmente sequestra o triptofano e o transforma em compostos que geram neuroinflamação. Ou seja, uma matéria-prima excelente é desviada para o caminho errado se o terreno estiver inflamado. E isso nos leva à parte 3, o eixo intestino-cérebro. A nossa conversa silenciosa. A gente costuma pensar no intestino só como um tubo de digestão, né? Mas ele é muito mais do que isso. Ele mantém uma conversa silenciosa, mas constante com o cérebro através de sinais nervosos, tipo o nervo vago, além de sinais imunológicos e hormonais. E é exatamente nesse ambiente que moram as bactérias da microbiota. Revisões científicas super recentes confirmam que o intestino diverso funciona como um verdadeiro escudo biológico, blindando o cérebro contra aquela via inflamatória da quinurenina que a gente acabou de ver. Mas muita atenção, não existe milagre em cápsula de probiótico. Não adianta tomar probiótico se as bactérias não receberem as fibras prebióticas necessárias, que vêm de uma alimentação rica e variada. A verdadeira base da saúde mental e do sono começa na integridade dessa nossa fronteira intestinal. Parte 4. Relógio biológico e ritmo. O tempo certo da nutrição. A nossa espécie é diurna. O corpo lê a comida, lê a luz e os horários, tudo isso como grandes ponteiros de um relógio biológico. É por isso que a base da nutrição se divide em ritmos diferentes. Durante o dia, a gente constrói a base pró-humor. Precisamos muito daquela exposição à luz natural logo de manhã cedo, além de uma boa ingestão de proteína, hidratação e refeições bem estruturadas. Já quando a noite cai, o foco vira totalmente para a base pró-sono. Menos tela, luzes mais baixas, refeições mais leves que não exijam aquele esforço absurdo de digestão e a inclusão de magnésio.
E olha que fascinante, consumir carboidratos de boa qualidade no fim da tarde ou no comecinho da noite pode criar o ambiente hormonal perfeito para ajudar o triptofano a vencer aquela competição lá no sangue, facilitando a produção de melatonina no escuro. O horário em que comemos faz toda a diferença do mundo. Parte 5. O prato na prática. Combinações que realmente fazem sentido. A boa notícia é que o nosso arsenal de triptofano é cheio de alimentos super acessíveis no dia a dia. Se pensarmos na origem animal, temos ovos, laticínios, peixes e frango. Para quem busca opções vegetais, o tofu, o grão de bico, as lentilhas e os feijões são verdadeiras potências. Sementes de abóbora, gergelim e castanhas também são riquíssimas nesse aminoácido. Sem contar os sinergistas fantásticos como a aveia, o cacau e os alimentos fermentados. O grande segredo nunca é comer o alimento isolado, e sim a combinação de ouro. Triptofano, junto com fibras, um carboidrato de qualidade e tudo isso dentro de uma rotina consistente. Então, como é que essa arquitetura se monta no nosso blueprint do prato pró-serotonina? Para nutrir esse eixo intestino-cérebro da melhor forma possível, o prato ideal deveria ter uns 50% de vegetais bem coloridos. São eles que vão entregar a diversidade de fibras e polifenóis para modular a microbiota e silenciar a inflamação. Depois, uns 25% de cereais integrais ou leguminosas, que garantem aquele carboidrato de absorção lenta, perfeita para alimentar as bactérias boas e ajudar o triptofano. Os outros 25% ficam com proteínas de altíssima qualidade, que são a nossa fonte de matéria-prima. E para fechar com chave de ouro, um toque de gorduras boas, tipo um azeite de oliva ou semente, fundamentais para combater a neuroinflamação. É uma arquitetura redonda e super simples de aplicar. E a nossa última parada, parte 6. Um novo padrão alimentar. Como reduzir o ruído? Porque o corpo não escuta só os nutrientes, ele também absorve ruídos que bagunçam completamente o ritmo natural. Alimentos ultraprocessados, por exemplo, causam picos gigantes no metabolismo e quase não entregam fibra. O álcool, ele é um grande mentiroso. Parece que apaga a gente mais rápido, mas na verdade destrói toda a arquitetura daquele sono profundo e reparador. Um jantar muito pesado e super tarde faz a digestão competir de frente com a necessidade das células descansarem. E o estresse crônico desregula o sistema inteiro, arrastando o triptofano direto para a inflamação que a gente falou. Falar isso não tem nada a ver com moralismo ou dieta restritiva, tá? É só olhar para nossa fisiologia com um pouquinho de bom senso. Baixar esse barulho todo é tão crucial quanto colocar o nutriente certo no prato. Juntando tudo que a ciência mais recente nos mostra, a gente chega em 3 grandes pilares inegociáveis. Primeiro, o padrão da dieta como um todo sempre vence o alimento isolado. Nada de procurar a tal fruta mágica da serotonina. O negócio é investir num padrão robusto, estilo mediterrâneo, focado em plantas, fibras e ômega 3. Segundo, tratar o intestino como um escudo, mantendo a microbiota bem diversificada para bloquear os desvios inflamatórios. E terceiro, respeitar o relógio biológico. A melatonina precisa do escuro para aparecer. Combinar refeições leves à noite com distanciamento das telas é o combo perfeito para o descanso real. Para colocar a mão na massa, a gente sugere um mini protocolo de observação para testar por uma semaninha. O foco é só acalmar o sistema nervoso com passos simples. Vamos tentar? Primeiro, jantar umas 2 ou 3 horinhas antes de deitar. Segundo, colocar fibras em pelo menos 2 refeições no dia. Terceiro, garantir proteína de qualidade sempre que der. Quarto, fazer um esforço para cortar o álcool e os ultraprocessados ali no período da noite. E por último, pegar um pouquinho de luz do sol de manhã cedo e reduzir bastante o tempo de tela antes de dormir. Comer bem é, no fundo, uma forma da gente conversar todo santo dia com o nosso próprio sistema nervoso. Não tem um prato único que vai trazer paz eterna para as nossas vidas, mas tem sim um conjunto de rotinas que devolve a sinalização certa para o organismo. O prato sozinho não faz milagre, mas quando a gente ajusta a rota, ele para de atrapalhar e passa a sustentar a nossa vitalidade. E para fechar o nosso mergulho de hoje, fica uma provocação bem honesta. Qual hábito alimentar da rotina de hoje está roubando o nosso descanso? E qual pequeno ajuste a gente pode começar a fazer agora mesmo para devolver para o corpo a calma e o ritmo que ele tanto precisa? Fica a reflexão. Agradecemos demais por acompanharem mais essa nossa análise detalhada e a gente se vê na próxima.